Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você preferir chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Passe por cima deles, se conecte com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua verdade e siga em frente, porque é isso que vale a pena. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai vendo que as coisas não têm tanta importância assim, só o que é essencial que importa. E isso é muito bom quando a gente amadurece e consegue ser mais leve, ser mais feliz. É uma outra história, uma outra etapa da vida. E hoje a gente vai falar de mercado editorial, a gente vai falar de literatura, que eu particularmente adoro. A minha convidada é a Carol Dias, da Disrupt Talks. Bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês, uma honra estar contigo. E espero contribuir com o teu programa e contribuir com os teus ouvintes. Que coisa! E a gente vem falar de livro, que a gente estava conversando antes, da importância dos livros, né? Que os livros são sementes que a gente vai semeando e eles vão florescendo por caminhos e por, né, estradas que a gente nem imagina, né? E exatamente, até eu brinquei com você, né? Aqui 200 anos, a gente não vai estar mais aqui, aqui 100 anos, né? A gente não vai estar mais aqui, mas os livros vão estar e as pessoas vão nos conhecer através dos livros e as pessoas não valorizam isso. É verdade, né? Mas nada como um livro, e eu ainda sou das antigas, nada como você folhear um livro, né? Porque tem a parte tátil, tem toda... Isso te gera uma emoção. Eu sou assim, você também é assim, Carol, apaixonada por livro? Sim, e o perfil do brasileiro é essa, tá? Porque as pessoas falam muito hoje de livro digital e o livro digital, pelo menos pra mim, pra minha realidade, pra minha empresa, não pegou. Agora, pras outras editoras eu não conheço os números, mas pra mim não. E pra mim é ótimo também, porque as pessoas vão na livraria e têm a experiência ali de assinar, de ter o livro nas mãos, de ter a experiência com o autor, de folhear, e isso é muito importante. E você sabe que o livro digital eu até consigo ler. Eu, no começo eu tinha uma certa, né, dificuldade e tal. Hoje em dia eu consigo ler, eu leio também digitalmente. Mas eu não abro mão também do real, dessa coisa do tátil, porque virar a página, né, é um ritual. É como o teatro que a gente estava falando, que você entra na sala, toca os 3 sinais, começa a peça. Tudo tem um ritual. E o livro também te dá essa sensação de ritual, né? E assim, pelo menos no meu escritório, eu preciso ter os livros físicos. Porque como que eu chego num cliente e falo, olha, eu publiquei 1.200 livros em 18 anos e tá tudo aqui num tablet. Não faz muito sentido. Pode até fazer para algumas pessoas, talvez para essa geração aí que vem aí dos anos 2000 para cá, faça. Pois é. E tá tudo bem, claro. Mas para mim, que vim aí do analógico e vim pro digital, ainda eu quero ter o papel e mostrar pro meu cliente o livro físico ali. Porque nós pegamos justamente essa mudança, né? Nós pegamos os dois lados. É complicado. A nossa geração é a pior geração para adaptação. Com certeza. Porque quem já nasce nessa geração já vem, né, com o chip pronto. Sem dúvida. Já vem atualizado, né? O aplicativo já vem atualizado e a gente tem que correr atrás, né? Exatamente. Minha mãe, então, ela que fala, e eu então? Não, a geração acima da gente, que são dos baby boomers, né? Não, esquece. Aí é uma geração totalmente livro, papel, como é que fala? Assinatura no papel. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, com os meus autores mais velhos, porque, gente, de 2021 pra cá, pós-pandemia, nem contrato físico eu tenho mais. É tudo digital. Tudo digital. E aí eu tenho clientes que têm dificuldade com isso e falam, você pode mandar um motoboy com papel? Eu falo, mas que papel? Que impressora aqui? Eu não tenho nem impressora mais no meu escritório. É nesse nível que nós estamos agora. As mudanças são tão rápidas, né? E tão loucas, tão fortes, que a gente tem que se adaptar ou a gente sai de cena, né? Exato. Então, que é o tem que correr atrás. Que é o que me cansa muito hoje, inclusive. É esse exercício mental diário de onde eu posso inovar. Porque, veja bem, o processo editorial há 18 anos é o mesmo. Então, fazer uma capa, fazer uma diagramação, um projeto gráfico, emitir um documento de um livro SBN... É tudo muito parecido e igual. Agora, o exercício diário de comportamento do consumidor, isso muda todo dia e isso me cansa absurdamente. Não é fácil, não. Agora, você acha que o brasileiro está lendo mais? Eu acho que o brasileiro seleciona mais o que lê. Não significa que ele lê mais ou lê menos, ele seleciona mais o que lê, porque o livro hoje, eu falo isso para todo mundo, eu não tenho concorrente direto e nem concorrente indireto. Eu tenho uma concorrência com o tempo das pessoas.
eu concorro com o tempo delas. Então, quanto maior o livro, mais tempo a pessoa demanda. Então, eu preciso pensar, essa pessoa vai querer ler, ou ela vai querer estar num streaming, ou ela vai querer estar num videogame, ou ela vai querer estar num parque, ou ela vai querer estar num shopping. Então, pensando nisso, hoje eu tenho uma maior estratégia de publicação, porque eu concorro com o tempo delas, e tempo é escasso. O tempo está escasso, porque as pessoas cada vez mais têm mais ocupação. Mas isso também é uma tendência dos tempos modernos, né? Essa pressa, essa rapidez, essa gama de opções, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E às vezes a gente quer parar, deitar numa rede e ler um livro. E ler em 2 horas. E quando a gente fala de ler em 2 horas, a gente está falando de um livro de 100 páginas, é isso que hoje é o meu exercício. Mas veja, é cíclico, porque tem momentos que as pessoas querem ler menos, tem momentos que as pessoas querem ler mais, tem horas que as pessoas leem mais autoajuda, tem momentos que as pessoas leem mais romance, mais crimes reais, que hoje está super na moda, né? Super true crime, né? Tanto que se vocês quiserem saber o que está vendendo nas livrarias, por favor, ligue na sua streaming e você vai ver se está passando mais, né, true crimes, ou está passando mais romances, você vai ver o que dorama. Tá vendendo. Se for ver, deve ter publicação, né, com os coreanos. E é verdade. E é isso que você vai encontrar na livraria, nas mesas, né, em destaque. Olha, né, porque eu acho que tudo conversa muito hoje em dia, né? Sem dúvida. As mídias estão muito interligadas. Então, você gosta de uma série, você vai querer ler sobre essa série. Exatamente. Né? Então, isso é uma tendência também desses tempos que a gente está vivendo. E a Disrupt Talks, como surgiu esse nome tão legal, que, aliás, eu achei super parecido com Despadronizada? Então, na verdade, o Disrupt Talks surgiu através de um grande amigo meu. A gente tinha iniciado um grupo de uma pequena startup, e essa startup não prosperou. E ele falou, Carol, pega esse nome e faz alguma coisa acontecer, porque o nome é bom. E eu falei, cara, não tem problema eu pegar o nome, levar lá pro INPI, registrar. Não, Carol, o nome é seu. Beleza, fomos lá, tal. E aí, um belo dia, eu acordei, eu virei pro meu marido e falei, vou trabalhar com artista. E aí ele falou, oi. Eu falei, cara, eu tô cansada, eu trabalho com o mesmo público há 15 anos e em 2017 eu abro um selo de negócios e eu monto projetos de empreendedorismo, inovação e vários temas. E eu falei, cara, eu cansei, eu quero trabalhar com outra coisa. E era bem a época da pandemia, onde muitos artistas estavam parados, não conseguiam lá ir pro seu teatro, pra sua novela, gravar nada. E eu falei, eu vou trabalhar com artista. E detalhe, eu não conhecia nenhum artista. Passados 3 anos, eu tenho aí praticamente 40 contratos assinados. Eu fiz o livro da Sônia Abrão ano passado, eu fiz Dani Albuquerque, fiz Kika Sato, a mãe da Sabrina, maravilhosa. Maravilhosa, super empresária, sim, né? Maravilhosa. A família Sato é uma família incrível, estarei com eles na segunda-feira. Então, assim, eu tenho beijo, família Sato. Beijo, família. E eu tenho um relacionamento incrível com eles. E também com outros grandes artistas. E, assim, eu aprendi muito com eles. Eles são maravilhosos, eles são... É desafiador trabalhar com artista, porque, veja bem, trabalhar com artista, gente, te requer uma expertise diferente, que é triar o que você vai publicar ou não. Porque o meu papel como publisher é aumentar a autoridade deles e não gerar cancelamento. E isso é muito difícil. Você tem que orientar, né? Você interfere bastante no que eles escrevem. Muito, muito. E porque você tem essa visão, né? E não só isso, assim, às vezes eles sentam comigo, conversam e falam, Carol, eu queria contar tal coisa. Eu sempre falo isso. A própria Samara Filippo publicamente falou isso, porque ela publicou o livro comigo. A Samara, quando falou pra mim da bissexualidade dela, eu falei, Samara, pensa, porque você tem suas filhas, sua mãe, porque era o grande medo. E eu falei, você precisa pensar em você e na sua família. Não importa o restante, porque a bomba cai dentro da nossa casa. E eu falava muito isso pra ela. E quando ela contou, ela falou pra mim, Carol, me libertei, amei e tal. Falei, você tá bem? Você tá feliz? Tô bem, tô feliz. Tá tudo certo, cara. Com certeza. Vai ser feliz. Mas é importante analisar todas as, né? Não, e outros todos os casos, riscos que você tá correndo. E outros casos. Eu tive o caso de uma atriz que falou pra mim que foi estuprada. Eu falei, calma, não. Isso não é caso de publisher, isso é caso de polícia. Então você vai resolver outra. A gente tria muita coisa. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante porque eles contam. E eu brinco, eu falo, gente, pro advogado a gente não mente, pro nosso contador a gente não mente. Então, você não mente pra sua publisher, porque senão vai cair no site da fofoca e vai desmontar e vai cair tudo. Então, conta pra sua publisher e eu vou te ajudar
a contar a sua história de uma maneira mais adequada. Esse é o ponto. Você pode é o contar ponto. qualquer coisa, só que você vai contar de diferentes expectativas, perspectivas e tudo mais. O projeto E eu amo os meus editorial clientes. é incrível. O projeto editorial é muito importante para você, né? Quando você vai lançar um livro. Sim, Eu, por exemplo, sim. lancei o meu, vou falar também um pouquinho dele. Pena que não publicou comigo, gente. Pois é, vamos Mentira. pensar em outros projetos. Não, mas eu respeito muito os meus colegas editores. Esse é brincadeira. frases curtas para dias longos. Eu tinha várias frases e textos que eu escrevia desde os meus 18 anos e eu queria publicar. Mas aí eu falei, vou publicar só as frases, tal. Encontrei a Andréa Roma, que é minha parceira nesse livro, da Editora Líder. E ela falou, não publica só as frases, não. Publica as frases, uma reflexão sua sobre a frase e um espaço para o leitor escrever a própria frase dele. Que legal. Então virou um livro legal. que conversa com o leitor, né? Muito e eu lindo. jamais tinha imaginado Eu isso. amei. Então esse é o papel do publisher também, E né? eu amei o projeto gráfico do Ficou seu livro. lindo, né? Ficou Eu sou lindo. suspeita porque eu fiquei completamente apaixonada mesmo. Ele Tem tá maior muito orgulho. bonito. E assim, gente, eu sou graduada, pós-graduada e mestra em arte, design e tecnologia, então eu posso dizer que tá muito bonito o seu livro. Obrigada. Eu assim, fiquei muito feliz mesmo com o resultado. E é muito legal o papel do publisher pro autor, porque ele vem sim. com ideias que a gente jamais imaginou. Sim. E é um trabalho em conjunto mesmo, né? Não, a ideia de um publisher na vida não só de um artista, de um empresário, de um desconhecido, de alguém que quer construir a sua imagem, tá construindo a reputação, é justamente essa, é ter um olhar diferente e te posicionar de uma maneira diferente. Eu jamais chegaria a esse resultado sem a Andréa, que foi minha parceira nesse livro. E ela é incrível, Foi ela incrível foi mesmo. incrível no seu trabalho. E eu estava até comentando que eu estou muito feliz, que eu recebi ontem fotos de um grupo de alfabetização de jovens e adultos que está utilizando o meu livro no projeto educacional lá. Estou muito feliz. Recebi as fotos, chorei, fiquei emocionada, porque é o que eu falei no começo do nosso papo. O livro é uma semente, então ele floresce por campos que a gente nem imagina, né? Imagina, tem livros aí, não sei nem de que ano que foi registrado, tirando a Bíblia, claro. Livros incríveis dos anos do século XVI, XV, XIV, século II, século V. Imagina a gente pensar que aqui, alguns anos a gente não vai estar mais aqui, mas a gente vai estar sendo lida. E é engraçado que aqui, no mês que vem, agora em novembro, eu vou lançar o meu primeiro livro. Primeiro? Porque você vê, 18 anos como editora. Só lançando dos outros. 1.200 livros publicados. Gente, 1.200. Mais de 1.600 contratos estabelecidos aí em 18 anos. E aí eu falei, não, vou pegar minha tese de mestrado, eu vou dar uma mexida e vou publicar sobre empreendedorismo feminino. Ai, que legal, Carol. Não, perfeito. Você vai lançar o seu livro já com bastante conhecimento de causa, né? Sim, assim, tem as dores e tem também a questão da gratificação, né? Porque você empreender é muito difícil, mas quando você persiste e entenda-se inteligentes, não se trata de dinheiro, você consegue e tudo dá certo, e aí você tem aí um case para contar. Exato. Então mês que vem eu vou publicar e vou te mandar meu livro de presente. Eu quero. Aliás, eu adoro falar sobre empreendedorismo também, e feminino então mais ainda. Já falei muito sobre isso aqui no programa. E eu falo, a minha tese é sobre mulheres em questão de vulnerabilidade. Nossa. Porque as pessoas falam, empreender é só para classe média alta. Gente, eu comecei com 20 anos sem um centavo no bolso. Então, eu sou um case que eu acho que eu posso ajudar mulheres nessas condições. Ai, que maravilha. Não, a melhor coisa é quando a gente pode ajudar as pessoas com a nossa experiência, né? Com o que a gente passou. E nada melhor do que um livro. E eu queria eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje há 18 anos atrás. Eu tinha feito tanta coisa diferente. Mas também não adianta, né? A gente não consegue ter. Se a gente não passa pelo que a gente tem que passar, a gente não chega na maturidade da maneira que a gente tem que chegar, não é verdade? Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu porquê. Então, quando a gente começa a aceitar isso, e a maturidade ajuda demais, né? Quando a gente é jovem, tem 18 anos, nossa, tudo é definitivo. Tudo, meu Deus. Os extremos, né? Muita intensidade, né? E a gente vai ficando mais experiente, mais madura, e a gente vai vendo que a vida é mais tranquila, né? Tudo... E a gente vai dando tempo para as coisas acontecerem, né? Exatamente. E tudo, dá-se um jeito para tudo nessa vida, não é verdade? É verdade. Ou você tem duas opções, ou você encara um desafio, um obstáculo como um desafio ou como um problema, como uma pedra. Sim, Depende de você, da tua visão. A gente vai mudando. Eu era uma pessoa muito imediatista, não que eu não seja, mas eu mudei muito, 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 porque você começa a perceber que existe um tempo para as coisas acontecerem. Não depende da gente, tudo. Exato. Né? Então você que tem pressa, que tá em casa, que tem pressa, muita calma, tudo vai acontecer na sua vida, é isso. É você botar um pé na frente do outro, fazer a sua parte,
né? Com força, com alegria, com determinação, Exatamente. com coragem. E aí entrega nas mãos de Deus, do universo, e a coisa acontece. Faça a sua parte, exatamente. Faça a sua parte e o universo e Deus fará o resto. É isso. E qual foi o primeiro livro de artista que você publicou? O primeiro foi do Rodriguinho, eu lancei a biografia dele em 2021, que foi uma live incrível, que inclusive como a gente estava na época da pandemia, me colocaram ali para fazer a apresentação. Eu nunca tinha apresentado nada na minha vida e simplesmente o Tiaguinho tava, a turma do pagode, eu falei, gente, como assim? Então tá, vamos lá. Eu entreguei, porque eu fiquei lá decorando as falas e tal, e foi super legal, no final das contas foi bem divertido. E aí eu tive a oportunidade de relançar um livro dele esse ano, pós-reality, né? Pós-reality, contando aí a questão, né, de isolamentos de fala. E aí o Rodriguinho me inspirou a uma segunda obra que também vai sair em novembro, falando da cultura do cancelamento. Não estou falando propriamente dele, até porque todos nós, eu já sofri cancelamento, acredito que todo mundo que vai ouvir, que está me ouvindo agora, já sofreu algum tipo de cancelamento na família, entre amigos, na empresa. E a gente está vivendo tempos muito delicados de isolamento de fala, de isolamento fora de contexto, e estão sendo, estão sofrendo, né? Sim, porque as pessoas, e mais do que sofrendo, as pessoas estão se matando, entrando em depressão, né? Exato. Também é uma coisa assustadora. Aí o que eu fiz? Por justamente ter publicado tantas obras nesses anos, eu chamei um psiquiatra que eu tenho a maior consideração, chamei psicólogos e a gente fez um grande livro. E assim, legal. Tá incrível. E eu também vou te mandar de presente. Opa, vou adorar. E assim, eu tenho certeza que se vocês tiverem a chance de ler, vocês vão gostar bastante. Esse já foi lançado? Não, vai ser lançado os 2 em novembro. Ah, os 2 agora, né? Mês que vem. Mês que vem. Os próximos lançamentos aí, né? Bombando. Em primeira mão. Em primeira mão. Sim. E o seu não, o seu é... Não, o meu de empreendedorismo vai ser novembro. Novembro e esse também. que eu organizei vai ser novembro também. Ah, então são esses Só dois. não tem data, mas vai ter data aqui mais ou menos uma semana. Nossa, e quantos livros você lança mais ou menos em média por ano? Então, de novo, é uma resposta cíclica. Eu cheguei a publicar 7 livros mês, que daria 70. Eu cheguei a lançar uns 90, 95 livros em um ano. Não, em um ano. Em um ano. Hoje, como o mercado mudou muito pós-pandemia, eu publico um pouco menos, porque a gente precisa ter a gente precisa ter um espaçamento maior. Porque, veja bem, as livrarias fecharam. Muitas livrarias fecharam. A gente saiu de uma realidade aí, sei lá, é um número, tá? Um número bem fictício, só para você entender. De 1000 livrarias para 200. É um exemplo. Essas 200 que ficaram, elas não têm espaço físico suficiente para comportar todos os lançamentos, que são muitas editoras lançando muitas coisas o tempo inteiro. Então não adianta, ao meu ponto de vista como empreendedora, lançar muitas coisas que não tenham um potencial de estar na vitrine. Então eu prefiro diminuir e aumentar, não na qualidade de autores, porque para mim todos os autores são muito esforçados. Para mim, eu sempre falo para os meus autores, enquanto eles estiverem lendo, lecionando, pesquisando, todos vão ser tratados com total igualdade. Porém, tem temas que não são tão vendáveis quanto outros temas. Então, hoje eu seleciono melhor os temas, justamente pelo mercado ser cíclico. E aí, a gente lança para conseguir abranger e colocar nas livrarias. O que ainda assim continua sendo um desafio, porque a gente mora num país que não se pensa em logística. Então, para eu lançar um livro em São Paulo e chegar no Acre, no Maranhão, chegar na Ilha de Marajó, gente, é muito difícil e é muito caro. Logística é muito caro. As pessoas entram no site e falam, o correio tá caro. Gente, o correio não é caro. Não sou eu que coloco o preço no correio. Gente, a logística é cara, a gasolina é caro, o caminhão é caro, o motorista é caro. Tudo é caro. Complica. Então, é complicado. E outra coisa que eu fiz, eu também adorei fazer, também tive uma experiência, fiz um audiolivro. Ai, que linda! Aliás, é uma ver como frutifica o livro, né? Eu fui convidada para fazer um audiolivro da Fabíola Simões, que eu amo, uma super autora, chamado Deixei Meu Coração em Modo Avião. Eu não conhecia o trabalho dela e tal, era durante a pandemia também, e eu, não tinha nem técnico, porque era pandemia, eu mesma que controlava lá na produtora, então eu comecei a me envolver tanto com o livro, parecia que era eu falando. Aí eu fiz amizade com ela pelo Instagram, ela escreveu o prefácio do meu livro. Ai, que maravilhosa! É muito legal. E sua voz é linda para fazer audiolivro. Eu amo fazer audiolivro, queria fazer muito mais. E os seus saem em audiolivro também? Não, audiolivro a gente não faz. A gente faz alguns, a gente faz e-book, quando a gente percebe que tem um público fora do país, mas 90% das nossas publicações é em papel, não tem jeito.
Porque o audiolivro é muito legal também. É uma outra história, né? Amo. E é uma interpretação às em vezes cima, eu tô né? na academia, eu tô ali com o fone, ouvindo, eu acho maravilhoso. Exatamente. Inclusive até pela acessibilidade, né? Sim. Das pessoas que têm, né, deficiências. E aí, É então, engraçado, tem acesso. porque quando eu fiz mestrado, 2 anos antes de eu começar meu mestrado, eu comecei a me preparar para ele e eu ouvi pelo menos 120 livros. Ah, e é gostoso também. Porque eu tive que fazer 220 livros. Nossa. Eu tive que ler 220. Mas pelo menos 120 foi... Ouvindo. Sim, porque é aquilo, é como podcast também, né? Que hoje em dia é muito comum. Você tá na esteira, podcast em esteira, eu amo. É a minha melhor coisa. Tô gostando mais do que música hoje em dia. Faz sentido, né? Você começa... Você fica envolvido ali na história, você não vê o tempo passar, né? E não é só isso, né? Você te faz pensar. A música te faz relaxar. Também o é muito livro. bom, mas são processos diferentes, né? Exato, é muito legal. Às vezes pra você... Gente, eu falo isso pra todo mundo. Pra você abrir a cabeça, você precisa mudar o ponto de vista. Pra você mudar seu ponto de vista, você precisa ler, precisa ouvir uma opinião diferente. Isso é fundamental, E esteja né? aberto a isso, né? Porque se não estiver aberto também... Exato. Esse é um grande problema que a gente vive também. As pessoas ficam fechadas nas suas opiniões, né? O que é diferente é ruim, incomoda, e devia ser o contrário, né? Devia estimular. Exatamente. Eu não consigo ter essa visão, né, que a grande maioria está tendo aí agora, tão, né, radical. Sim, eu penso isso e pronto. Não, gente. Você tem que estar aberto, principalmente no campo do saber, né? A gente tem que estar muito aberto. Minha mãe sempre fala, também uma frase que ela adora, eu também adoro, que é assim, penso, logo mudo de ideia. Exatamente, é muito legal. Não muito é? Legal, sim. Então, se você tem uma ideia fechada, você não pensa. Então, você é uma coisa que não raciocina. Sim. Não, e é muito engraçado que todos os meus autores, quando vão me visitar, eles levam uma ideia. Tirando biografias, que biografia é a própria experiência. É a própria experiência dela, então tá tudo certo. Mas quando não é biografia, são pesquisas, você não tem ideia da minha cabeça dá nó. Às vezes a minha cabeça dá nó, que eu falo, gente, aquele ali fez um pós-doutorado e ele falou que, exemplo, o céu não é azul. Esse aqui chega e fala que o céu é vermelho e me prova. Só que eu tô com a minha cabeça o tempo inteiro em movimento, a minha cabeça está pensando o tempo inteiro. Claro. Então, hoje eu tenho uma habilidade de pensar de diferentes ângulos muito maior do que alguns anos atrás. Mas a leitura também, para isso, é essencial, né? Sim. É essencial. E eu vou te falar mais do que isso. É difícil alguém me dobrar. Em termos psíquicos, em termos de opinião, eu tenho a minha opinião, eu vou respeitar a sua. Mas é difícil você reverter a minha opinião se eu tiver convicta de todos os ângulos. Hoje eu tenho muito mais facilidade com isso. Muito mais. Mas a leitura ajudou muito, né, também. Quanto mais a gente lê, mais habilidade a gente tem para discutir diversos assuntos, né? Exato. Mais repertório a gente tem de vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tinha muita dificuldade de comer determinadas verduras, frutas. Eu tinha muita dificuldade. Até que eu li um livro, que eu vou dar toda a dica. Não é um livro que eu publiquei, olha que triste. Chamado... Mude sua vida, mude seus hábitos. Ou mude seus horários. Eu vou olhar aqui rapidinho enquanto a gente estiver conversando. Mas mude a sua vida e mude seus hábitos. Uma coisa assim. Esse livro mudou a minha vida. Porque eu falo pra todo mundo, eu não comia beterraba. Eu odiava beterraba. Pra mim, beterraba tinha gosto de terra. Até que o autor falou, treine a sua língua. Treine o seu paladar. Treine. E aí eu fiquei lá, treinando. Eu continuo não gostando, mas é uma coisa que pra mim já se tornou um hábito. Porque eu tinha muito problema pós-almoço. Eu comia e eu sentia sono, eu comia, eu me sentia cansada. E depois que eu li esse livro, nunca mais, porque eu mudei a minha alimentação, então eu saio do almoço, eu tô feliz da vida, eu tô pronta pra correr uma maratona. Gente, não que eu faça isso, mas é um livro que mudou a minha vida. E eu falo desse livro. Nos transformam, né? Exato. É impressionante. Exato. Quando a gente começa a ler mais, a gente sente a nossa vida se ampliar em todos os níveis e aspectos. Carol, já estamos acabando o programa. Mentira, não faça muito isso. rápido. Não faça isso. É muito rápido. Temos que marcar outro papo. Novembro, com certeza. Com os meus 2 novos livros. Temos lançamentos aí no mês que vem. Super obrigada, Carol. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelos 18 anos aí da Disrupt Talks. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada por compartilhar. Obrigada para você, ouvinte, que está aqui com a gente. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você que nos faz companhia todo sábado. É sempre uma alegria passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. Também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.